Então, João capítulo 1, verso 14 e verso 17. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, dentro da ótica do Evangelho de João, duas coisas se destacam quando relacionados a uma experiência genuína, verdadeira com Jesus. Sempre vai haver, numa experiência, num encontro real com o Senhor Jesus. Isso é experiência com Jesus, A gente fala muito sobre experiência com Jesus, as pessoas buscam muitas coisas relacionadas à experiência com Jesus, buscam cada coisa que é impressionante. Mas sempre vai ter, as marcas, as evidências que sempre vão aparecer dentro de uma real experiência com Jesus, uma real experiência verdadeira, espiritual com o Senhor, é a graça e a verdade. Uma experiência com Jesus sem graça e sem verdade não é experiência com Jesus. É uma experiência com outra coisa, com Jesus que não é. Quando Jesus se revela, se manifesta, quando experimentamos de Cristo, quando experimentamos de algo da parte do Senhor, a graça e a verdade elas vão fazer parte dessa experiência. Se não tiver, esquece, porque não é. A gente pode esquecer, pode apagar, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Por quê? Porque isso está dentro da ótica do Evangelho. É o Evangelho que diz isso. Nós estamos lendo aqui o Evangelho. A perspectiva do Evangelho, ela inclui uma experiência com o Senhor, a graça e a verdade. Ponto final. Sem graça e sem verdade não é experiência com Jesus. Pode ser experiência religiosa, pode ser experiência até espiritual, muita gente pode chamar. Mas com o Senhor Jesus, esquece. Bom, hoje a gente vai ver a experiência de um homem que a Bíblia nomeia de o enfermo do tanque de Betesda. A gente não tem o nome do indivíduo, a gente conhece eles como o enfermo do tanque de Betesda. Então vamos lá para João capítulo 5 e a gente vai ler a princípio do verso 1 ao verso 4. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Bom, diz a palavra que certa vez Jesus subindo para Jerusalém, em caminho a Jerusalém, havia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, diz a palavra aí, chamado em hebraico, na língua hebraica, Betesda. Betesda significa na língua hebraica a casa da graça. Havia um lugar ali junto às portas da ovelha chamado Casa da Graça. Esse tanque era um tanque enorme, Diz a palavra aí que ele tinha 5 pavilhões, Cada pavilhão desse era aproximadamente 15 metros de profundidade. Vou pedir para o Christian mostrar para vocês. Se vocês nunca viram o que é isso aí, vocês vão ver agora. Vamos lá, Christian. Bom, esse é o Betesda. Esse é um tanque. Então, aqui havia uns pavilhões, tá vendo? São vários pavilhões. E cada pavilhão desse tinha aproximadamente 15 metros de profundidade. E cheio de água. Era um tanque cheio de água. E aí havia, diz a palavra, neste lugar, exatamente neste lugar que vocês estão vendo, uma multidão de gente, Obrigado, Christian. Depois a gente volta. Se der, Depois ligar aqui. Diz aí que neste lugar, neste tanque, onde havia 5 pavilhões, que aí vocês viram, jazia, verso 3, uma multidão
de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Né? Olha a expressão que a palavra fala. Jazia, né? Naqueles 5 pavilhões havia uma multidão de pessoas. Olha só a expressão. Era gente que não acabava mais. Né? Quando a gente usa essa expressão multidão, quando a gente vê, por exemplo, shows, espetáculos, né? A gente olha e fala assim, nossa, quantas pessoas tinham ali? É uma multidão, você não consegue nem contar. Você consegue dar uma avaliação média, mas se contar mesmo, você não consegue. Havia aqui neste lugar que vocês viram uma multidão de pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos. E esta multidão de pessoas, diz o texto aí, eles jaziam. Né? O que significa jazer? Era perecer. Havia uma multidão ali naquele lugar perecendo. Essa palavra geralmente é usada no sentido de ser estendido, imóvel, prostrado, morto. Né? A gente vê geralmente essa palavra onde? Em cemitério. Né? Aqui jaz fulano, aqui jaz ciclano, aqui estendido, imóvel, deitado, morto, fulano. Havia lá então, né? Diz o texto, uma multidão, né? Imóvel, prostrada, perecendo. Isso aí era um verdadeiro o quê? Mais ou menos, né? Uma coisa bem se ali uma multidão jazendo, o que acontece? Isso era mais ou menos um cemitério. Agora olha só, verso 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando. Aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Note que interessante. Havia lá em Jerusalém um lugar chamado Casa da Graça. Nesta Casa da Graça jazia uma multidão, certo? De enfermos, de cegos, de coxos, etc. Paralíticos. Não. Jaziam, olha só, diz o texto aí, esperando um anjo que em certo tempo descia, diz a palavra, né? Tá escrito aí. A gente tem que aprender a ler a Bíblia também, né? Porque está escrito aí. A gente vai entender isso daqui a pouco, que a coisa realmente acontecia. É um relato, né? A gente tem um relato das coisas como eram. Lá havia uma multidão de gente esperando um anjo que em certo tempo descia, movia a água do tanque, daquele tanque que vocês viram, né? Onde tinha 5 pavilhões de gente jazendo. E o primeiro, né, dizem que tocasse a água agitada pelo anjo, entrava na água e sarava. Isso era o que eles acreditavam. Dentro dessa casa, chamada Casa de Graça. Isso era a crença deles. Né? Essa era a crença daquelas pessoas que estavam lá, daquela multidão de gente que estava ali. Agora vamos pensar um pouco. Vamos analisar a verdade sobre essa casa de graça. Vamos analisar a verdade sobre esta crença aqui, do anjo que descia, tocava água, e que o primeiro que entrava sarava. O que vocês acham dessa casa de graça? Dessa casa de graça. Bethesda. Que não tinha tanta graça assim. E era uma casa de dono. O que vocês acham deste lugar com o nome Casa de Graça, onde uma multidão padece? Eu acho bem contemporâneo. Né? Não tão contemporâneo assim, né? Não, eu falo assim, o sentido, né? De falar que e o povo tá ali padecendo, né? Pra mim parece meio casa de mérito, né? Se o cara que conseguir se esforçar pra entrar, ele tem que... Tem um pouco disso também, a gente vai falar disputa, disso também. É interessante, mas vocês vão ver. Superstição. Eu pergunto pra vocês, onde está a graça nessa casa? No tanque? Na água? Na multidão?
A descida do sol. A casa chama casa de graça. E eu pergunto para vocês, onde está a graça nessa casa? No tanque? Na água? Na multidão? Está em Jesus ter ido até lá. Calma, já. O que vocês acham dessa crença do anjo? Superstição. Olha o que vocês acham dessa crença que uma multidão crendo e esperando nela jaz. Eles não estavam lá esperando? Mas enquanto eles esperavam, eles iam padecendo. Se eles estavam lá esperando é porque eles acreditavam naquilo, concordam ou não? Sim. Essa era a crença deles. Só que enquanto eles já esperavam lá, enquanto eles acreditavam naquilo, o que acontecia com eles? Eles padeciam. Eles padeciam. Diz o texto que jazia uma multidão. Eu pergunto para vocês, onde está a graça nesta crença do anjo? No anjo? A verdade é que naquela casa, irmãos, diante daquele quadro, deste quadro que nós estamos vendo aqui, esse quadro pintado aqui por João também, diante desse quadro, nesta casa onde uma multidão jazia, né, do jeito que jazia, não é só jazer, né? Eles jaziam, padeciam e padeciam do jeito que eles padeciam. A graça não parava muito por lá, não. A verdade é que, a gente pode dizer, desta casa da graça, nesta casa da graça, a graça não se demonstrava muito por lá, não. Não, sem graça. A graça ela não era muito aparente, ela não refletia muito, né? Aquele lugar chamava Casa da Graça, mas não refletia muito graça. Por quê? Porque uma multidão de gente padecendo neste lugar chamado Casa da Graça, crendo, esperando um anjo descer, tocar uma água, enquanto eles padeciam. Enfermos, cegos, coxos, paralíticos, ali esperando nesta casa da graça, né? Padeciam. Uma casa onde pessoas esperando, diz o texto aí, está vendo aqui, morriam. Uma casa onde pessoas padeciam, cheias de quê? De crendices. Sabe o que significa crendice? Uma fé ridícula ou absurda. O gente vê aqui o retrato de uma fé ridícula e absurda. Por quê? Você pode chamar de graça. Você pode chamar de casa de graça. Mas ali havia a verdade. E o que acontecia? Uma multidão padecia. Esta era a verdade desta casa. Incoerente com o nome. Incoerente com o nome. Incoerente, totalmente. Ela chamava a Casa da Graça, mas o que a gente via na realidade, de graça mesmo, Nada. Tava só no nome mesmo. Complicado. Vamos continuar, verso 5 ao verso 9. João. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Diz a palavra que estava ali, naquele tanque lá, né? Naquele lugar onde uma multidão, né, padecia, havia ali, naquele lugar, um homem enfermo. Olha só, havia 38 anos. Irmãos, naquela casa de graça, um homem estava ali
38 anos. Ali naquela casa com o nome de Graça, onde jazia uma multidão de enfermos, um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos enfermos. Olha isso. Você sabe, tenta imaginar a proporção disso. Se você ficar doente uma semana aí, né? Talvez a gente já comece a dar aí, né? Piti, como muitos falam. Em uma semana de sofrimento, de doença, a gente já dá piti. Imagina 38 anos. E 38 anos nesse lugar, né? Tipo, ele não tava na casa dele lá, acomodado, né? Ele tava lá. 38 anos já zen. 38 anos em meio a uma multidão que jazia. 38 anos em busca da graça. Afinal de contas, a casa chamava Casa da Graça, mas não encontrando graça. 38 anos este homem depositando sua fé em uma crença onde ele e muitos outros esperavam e jaziam. 38 anos esperando e jazendo, padecendo. Você sabe o que é isso? 38 anos. Este homem esperava e jazia. Esta é a medida da graça daquela casa. 38 anos de sofrimento, 38 anos padecendo. Essa é a medida da graça desta casa. Vocês estão vendo aí? 38 anos, junto a uma multidão, padecendo, jazendo. Nossa, sem contar a frustração que ele vivia, que era o primeiro que chegasse na igreja. Que a gente vai... ele tentando, 38 anos ele tentando ir, ele não conseguia, porque o outro passava na frente dele. Mas mesmo assim. Só que não era só ele que estava lá jazendo, né? Tinham outros, milhares. Multidão. Bom, eis que então, verso 6 diz aí: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eis que algo diferente, irmãos, daqueles 38 anos acontece na vida desse homem. O que acontece? Jesus entra naquela casa. A graça, de fato, A graça entra naquela casa. João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade, João disse, vieram por meio de Jesus Cristo. A graça se revela na casa, a graça se manifesta naquela casa, a graça se apresenta naquela casa. E agora olha só como a graça se apresenta naquela casa. Diz o texto que Jesus, vendo aquele homem deitado, sabendo que ele estava lá há muito tempo, perguntou ao homem que há 38 anos jazia: queres ser curado? Como que a graça se apresenta, irmãos, naquela casa? Uma educação. muito com uma pergunta, Com né? uma oferta, com uma proposta. Muito diferente, né? Queres ser curado? Essa é a voz da graça dentro da casa. Queres ser curado? Né? A voz da graça diz: quer. Depois de 38 anos, então uma voz dentro daquela casa pergunta: quer ser curado? Depois de 38 anos, uma voz pergunta: quer ser curado? Olha só. Aí esta voz é ouvida na casa da graça.
Ah, Senhor, que essa voz seja ouvida também, né? Nas casas de graça espalhadas por todos os lados, por todos os lugares. Há muitas casas de graça que precisam ouvir uma voz, a voz da graça. Agora olha que detalhe aqui, que interessante. A graça ela é gentil, a graça ela é educada, a graça ela é respeitosa. A graça pergunta ao homem, quer? Né? A graça não chega, né, fazendo show, fazendo estardalhaço, né, botando o cara, levantando, fazendo, né? A graça chega, quer? Mesmo vendo deitado, mesmo sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus não vai lá, não é verdade? Passando por cima do homem com um trem. Que pergunta. A graça chega lá naquele homem e pergunta: quer ser curado? Quer? A graça não força, né? A graça não impõe, a graça oferece. Quer? Como se dissesse: se não quiser, eu respeito. Pô, mas faz 38 anos. Eu quero que vocês pensem nisso. 38 anos sofrendo, 38 anos enfermo, 38 anos em meio a uma multidão jazendo, e ainda vem alguém e pergunta se eu quero? Por quê? Por quê? Vamos ver. A graça entra nas casas, mas sempre se manifesta em primeiro lugar com quer? Quer. Porque se não quiser, a gente respeita. Tudo bem. Quer? Porque se não quiser, a gente respeita. Verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Presta atenção na resposta desse homem. E note como a crendice é cruel e cega. Cegueira, né? Aquele homem responde à oferta da graça desta maneira: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no Tanque. Olha o que um homem marcado pela crendice. Na cabeça daquele homem, para ser curado, ele precisa de alguém, de outra pessoa que o ponha no tanque. É assim que esse homem pensa. É assim que ele responde à oferta da graça. Na cabeça daquele homem, para ser curado, ele precisa de outro. Ele precisa de alguém, porque senão jamais ele seria curado. Ele tem que ter uma muleta que leva ele lá para o tanque. Porque se ele não tiver, ele não pode ser curado. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. É como se ele dissesse: como que eu vou ser curado se eu não tenho ninguém para me botar no tanque? E o interessante é que, olha só, ele continua dizendo: quando eu vou, desce outro antes de mim. Na cabeça daquele homem, ele não só precisa de alguém para levar ele no tanque, mas a questão é tão séria, para ser curado, é tão difícil ser curado, que ele precisa vencer uma disputa. Chegar primeiro. Há uma disputa, não basta simplesmente ter alguém para levar ele no tanque. Ele tem que ter alguém para levar ele no tanque e ainda assim ganhar a disputa. Ele tem que ser o primeiro a chegar no tanque. Porque se ele não for o primeiro a chegar no tanque, ele não é curado. Na cabeça daquele homem, a cura vinha só para o primeiro que ganhasse a corrida ao tanque. Está entendendo? Sim. Naquele lugar, as pessoas acreditavam que um só podia ser curado quando a água se mexia, quando o anjo descia. O primeiro. Só para o primeiro.
Porque se ele for o segundo, Não dá. ele não já era. A água não é o suficiente. Não é o suficiente. E o interessante, né? Esse homem, pelo jeito, nunca chegou lá, né? Nunca foi o primeiro. Não. A cura nunca esteve ao seu alcance, porque ele não tinha ninguém para levar no tanque. E mesmo que tivesse, ele tinha que ser o primeiro. Então estava sempre distante, né? Nunca estava ao alcance dele. Como você quer ser curado? Não tem ninguém. E ainda tem que ser o primeiro. A impressão que dá é que ele mal saiu do lugar, né? A impressão Porque que dá é que jazia. que ele empacou ali, não conseguia nem se mover. Eu acho que empaca mesmo. Empaca mesmo. Bom, ele nunca chegava lá, ele nunca, né? A cura dele nunca estava ao seu alcance. Sempre vinha um na frente dele, chegava primeiro. Ele diz aí, né? Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sempre tem um antes de mim. Na crendice sempre tem um antes de mim. E sempre precisa de um outro. Você precisa de um outro e sempre tem um antes de você. Olha que interessante. Agora, o mais interessante, o incrível, né? É que ainda assim, este homem permanecia lá nesse tanque, crendo nesta crença. 38 anos, irmãos. Sempre um na frente dele. Sempre sem ter alguém que o levasse ao tanque. 38 anos, doente. Falando, eu não tenho ninguém. Ah, sempre vai um antes de mim. 38 anos falando, eu não tenho ninguém. Não consigo, ninguém me leva. Né? Eu não tenho, né? Ninguém para me levar. E sempre vai um antes de mim. 38 anos doente, sempre um na frente. Sua doença não passa e ele permanece no tanque. E ele permanece lá, pensando assim. Quanta gente desse jeito, né? Naquele tanque, naquela casa, esperando alguém, Atrofiado. né? Esperando alguém, uma muleta, né? E sempre lá, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o primeiro. Que graça cruel essa desse tanque. Que exclui, né? Mas esse é um quadro espiritual muito comum. É o que eu falei, é contemporâneo. Muito comum. É bem contemporâneo. Contemporâneo e muito comum. Jana, vai além de uma atrofia muscular, é uma atrofia além. É uma paralisia completa. Com certeza. Verso 8. Então lhe disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Olha o que Jesus diz para um homem assim, nesse estado. Olha o que a graça diz para um homem assim, nesse estado. Primeira coisa, levanta. Segunda coisa, toma o teu leito. Terceira coisa, anda. Presta atenção, irmãos, na graça em Jesus, para ser curado não precisa da casa, para ser curado não precisa do tanque, para ser curado não precisa do anjo, para ser curado não precisa de ninguém para carregar, para ser curado precisa somente ouvir Jesus a dizer: levanta, toma o teu leito, anda. Isso é graça. A voz da graça diz: levanta, toma o teu leito e anda. Mas e o tanque? Levanta. Mas e o anjo? Levanta. Mas e a água? Levanta. Mas e aquele que vai primeiro de mim? Levanta. Toma o teu leito e anda. Jesus diz àquele homem, a voz da graça diz àquele homem: tanque, anjo, água, não, levanta, toma o teu leito e anda. Verso 9: imediatamente o homem se viu curado
E tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Quando o homem dá ouvidos à graça em Cristo, imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente o homem se vê curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Em Cristo, pela graça, homens se veem curados. Em Cristo, pela graça, mesmo depois de 38 anos, homens se levantam e são curados. Em Cristo, pela graça, mesmo em meio a uma multidão que jaz, homens se levantam e são curados. Em Cristo, pela graça, mesmo sem tanque, mesmo sem anjo, mesmo sem água, mesmo sem ninguém para carregar, homens se levantam e andam e são curados. Em Cristo, pela graça, basta ouvir. Quer? Então levanta. Toma o teu leito e anda. Pela graça, basta ouvir. Quer? Então quer, né? Então levanta, né? Então levanta. A gente vê Jesus aqui, assim, eu vejo muito essa questão que a gente fala, né? Que Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Não mesmo, porque né, ele tinha muito, poderia muito olhar, ai, coitado, né? Ó, você não vê Jesus também pegando ele, né? Pegando ele pelo braço. Ai, vai, levanta, dá um grito aí, dá um pulo aí, vai. Ele dá uma palavra. Ele fala, você quer? Levanta. Não, é... A graça, irmão, sempre vai ter um quer e um levanta. A graça para os homens prostrados, para aqueles que jazem, para aqueles que estão deitados, imóveis, padecendo, morrendo, há da voz da graça, da voz do Senhor. Quer? Tá, levanta. O que aquele homem precisava era, na ótica de Jesus, levanta. Porque ele jaz. Então a graça diz para ele, levanta. A graça diz para ele, você quer? Levanta. Toma o teu leito e anda. Simples assim. Simples assim, a graça diz, quer, levanta, toma o teu leito e anda. Simples assim. Você pode crer nisso? Amém. O texto continua, hein? Vamos lá. Finalzinho do verso 9 ao verso 12. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado. E não tinha lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Diz a palavra que aquele dia era sábado. Era um sábado, quando a voz da graça disse a um homem que há 38 anos padecia enfermo. Quer, levanta, toma o teu leito e anda. Verso 10 diz, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Olha que interessante. Olha o que os homens dizem àquele homem que foi curado depois de 38 anos padecendo. Depois de 38 anos jazendo, os homens, né? Os homens. Não é a voz da graça, é a voz dos homens. Dizem assim para o homem: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Olha a mente das pessoas que viviam ao redor daquele homem. Olha a cabeça daquelas pessoas que viviam próximos àquele homem. Para eles, naquele dia, não podia ser amanhã, podia ter sido ontem, mas hoje, não, hoje é sábado,
Hoje não dá, hoje não é lícito. 38 anos sofrendo, não, mas hoje não. 38 anos você tá assim, mas hoje não. Espera mais um dia. Esperou 38, né? Espera mais 38 dias, 38 anos e um dia. Mas hoje não. Hoje não. Né? Essa foi a impressão desses homens depois da ação da graça em Jesus. Essa foi a impressão que esses homens tiveram da graça depois que esse homem foi curado 38 anos depois desse, né, sofrendo e padecendo. Essa é a impressão que esses homens, essa é a maneira como esses homens recebem a graça em Jesus, na vida daquele homem. Depois de tudo que esse homem viveu naquele tanque, 38 anos padecendo, ainda assim se preocupavam mais com o que se podia ou se não podia carregar o leito naquele dia. Olha a casa da graça aí. Casa da graça, hein? Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é esse retrato aqui? Isso aqui é o retrato da mente sem a graça. O que a gente está vendo aqui é o retrato da mente, do pensamento, sem a graça. Quando não conhecemos de fato a graça, podemos estar na casa da graça, mas se não conhecemos de fato a graça, facilmente pensamos assim. Facilmente pensamos assim. Não, hoje não, hein? Hoje não, estamos mais preocupados com isso. Não, hoje não, hoje não. Verso 11. Ao que lhe respondeu o homem, né? O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O que curou pensa um pouco diferente, né? O que curou, né? Não o que foi curado. O que curou, tá? Aquele que curou. O que curou disse, toma o teu leito e anda. Aqueles outros diziam, não, hoje não toma leito e não anda. Aquele que curou dizia, toma o teu leito e anda. Estão vendo a diferença? Aqueles lá diziam para ele, hoje não é lícito tomar o leito e carregar o leito. O que curou dizia, toma o leito e anda. Está vendo a diferença? Há um oposto. O que curou não agia daquela forma. O que curou não pensava daquela forma. O que curou rompia com aquele pensamento e com aquela atitude daqueles naquela casa. Aqueles naquela casa falavam, hoje não. Aquele que curou dizia, hoje sim, toma e anda. Tem que romper com esse pensamento da casa. Tem que romper com o pensamento da casa. Tem que entrar com o pensamento do que cura. Da graça. Da graça. O que curou dizia, toma o teu leito e anda. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Verso 12, perguntaram eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Quem? Essa é a pergunta de quem não conhece a graça. Quem disse isso? Quem falou, toma o teu leito e anda? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Quem é o homem? Quem? Essa é a pergunta daqueles que não têm a graça. Quem? 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 Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Quem é o homem? Quem? Verso 13 ao verso 14. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus não é muito chegado em multidão não, hein?
Nem sempre ele fica, viu? Nem sempre ele tá lá, não, viu? Às vezes ele tá, às vezes não. Às vezes parece que é rápido que ele fica lá, né? Verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo, já não é mais na casa lá, né? Ele disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João disse assim: Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Falamos da graça, onde Jesus entra numa casa chamada Casa da Graça, mas onde não tem graça. E Jesus na graça, né, opera em graça, por graça. Falamos aqui até agora da graça. Agora João disse: cheio de graça e de verdade. Agora eis também a verdade. Sabe qual que é a verdade desse homem que foi curado? Verso 13 disse: mas o que fora curado não sabia quem era Jesus. A verdade era que também o que fora curado não sabia quem era Jesus. Irmãos, o que foi curado não sabia quem era Jesus. Há pessoas que foram curadas que não sabem quem é Jesus. É bíblico. Tá entendendo? Sim. Tem gente que foi curada, agraciada por Deus, Mas não sabe. e não sabem quem é Jesus. Diante disso, podemos dizer que a enfermidade daquele homem não era somente em suas pernas. Aquele homem também era enfermo espiritualmente. Eis um homem na casa da graça que não sabia quem era Jesus. Gente, eu posso dizer para vocês, há muitas pessoas, há uma multidão de pessoas nas casas da graça, até mesmo agraciadas, que não sabem quem é Jesus. Aquele homem também era enfermo espiritualmente. Aquele homem vivia na ignorância espiritual, na cegueira espiritual. A crendice já havia há muito tempo cegado os seus olhos espirituais. Esse homem não sabia quem era Jesus. João disse: Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus é cheio da graça e da verdade. Olha como a graça e a verdade são oferecidas e reveladas àquele homem. A graça a gente já viu como foi oferecida. Agora olha como a verdade é oferecida. Verso 14. Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda. Jesus encontrou o homem no templo depois, já curado, e disse ao homem: olha, que já estás curado. Jesus disse ao homem: você já está curado. Isso é a graça, irmãos. A graça que entrou lá naquele homem enfermo há 38 anos e disse assim para ele: você já está curado. Isso é a graça. Agora a verdade entra na história, dizendo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso é a verdade. A graça e a verdade sempre estão juntas, irmãos, dentro da história. Com Jesus é graça e é verdade. A graça e a verdade são oferecidas àquele homem, mostrando a ele um outro caminho.
A graça e a verdade são oferecidas àquele homem, propondo a ele não somente a cura da sua enfermidade, mas uma nova vida. A graça e a verdade são oferecidas àquele homem, propondo não somente viver curado da sua enfermidade, mas uma vida sem pecado, sem crendice, sem ignorância, sem a graça. A graça e a verdade são oferecidas àquele homem. A verdade é que esse homem não podia ter sido curado se não fosse a graça. Mas esse homem já estava curado pela graça. E estando curado, há uma voz que diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Esse homem já estava curado? Já estava curado. Aí a graça. Mas a verdade entra dizendo: não peques, para que não te suceda coisa pior. Se esse homem não deixasse o pecado, algo pior podia acontecer. Algo pior do que os 38 anos jazendo na casa da graça. Algo pior do que ser cego pela crendice. Algo pior do que esperar um anjo sem ter ninguém para levar no tanque, e mesmo que tivesse, alguém chegaria primeiro. Algo pior. Jesus disse: não peques, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, a verdade entra na nossa vida para dizer: você já tem isso, você já foi curado. Isso já aconteceu na sua vida. Não era o que você queria, não era o que você precisava, já foi acontecendo. Mas tem um outro caminho para você seguir. Porque se você não seguir, isso não é uma ameaça, é uma constatação de um fato. Algo pior pode acontecer. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A graça ainda fala assim: ó, não faça isso, para não acontecer coisa pior. Graça ainda continua gentil da mesma maneira, né? Dá um alerta. Graça é graça. Graça é graça. Verso 15 ao verso 18. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. O que aconteceu com o homem? O homem se retirou e foi lá Com o judeu. com os judeus, que fora e disse para eles que foi Jesus que havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele, Jesus, disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Verso 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando então, irmãos, presta atenção, aquele homem que foi curado, depois de 38 anos sofrendo enfermo, depois que aquele homem ouviu a graça e a verdade, diz a palavra que o homem então Se retirou. O que aconteceu com o homem? Se retirou. Saiu, foi fazer. O homem saiu fora, ouvindo a verdade, Se retira. Vira as costas. se retirou. E esse homem voltou lá aos judeus. Aquela mente, lembra da mente? Aquela mente lá. Ele preferiu voltar lá para aquela mente. Aquele pensamento. Aquele lá. Não, hoje não. Este homem voltou aos judeus e disse aos judeus que foi Jesus quem o havia curado.
E aí, verso 16: e os judeus perseguiam a Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Verso 18: e os judeus ainda mais procuravam matá-lo. João disse: de Jesus recebemos a graça e a verdade. Eu pergunto, será que de fato temos aceitado a graça e a verdade? Aceitar a graça talvez seja muito mais fácil do que, né? Agora, aceitar a verdade, ao ouvir a graça e a verdade, aquele homem se retirou, diz a palavra. Ao ouvir a graça e a verdade, os outros, aqueles outros, perseguiam Jesus e procuravam matar a Jesus. Aquela mente lá persegue. Aquela mente lá quer matar. Quer mata se deixar eliminado. Quer matar. Reflexão. Será que na casa da graça nós aceitamos a graça e a verdade? Será que na casa da graça os homens realmente querem ser curados? Nós, não só da enfermidade, né? Não só da enfermidade, do bolso, do relacionamento, não é verdade? Da falta de emprego, da falta de oportunidade, não só dessas coisas, mas também das trevas, do pecado, da religiosidade, da perversidade. Perversidade por quê? Perseguiam, queriam matar. Isso tem em um nome só, a gente pode chamar isso de perversidade. O bíblico diz lá, o perverso coração de incredulidade. É por aí mesmo. É totalmente perverso. Será, irmãos, que na casa da graça nós, os homens, aceitam a graça e a verdade? Porque Jesus veio cheio de graça e de verdade. Porque dele veio a graça e a verdade. Será? Será que de fato na casa da graça os homens realmente querem ser curados das trevas, do pecado, da religiosidade, da crendice, da mente perversa? Da superstição. Essa é a reflexão. Aproveitando esse episódio, Jesus ele inicia aí um verdadeiro discurso da verdade. No Evangelho de João há sempre essa ordem, há uma demonstração da graça e um discurso da verdade. Pelo menos até o capítulo, meados do capítulo 12 ali, que é a primeira parte do livro, onde tem os milagres, que depois a segunda parte o foco é aí a obra da cruz, né, os preparativos para a cruz e a ressurreição. Até o momento onde aparecem os milagres, o João coloca esta ordem. Há sempre uma demonstração da graça e um discurso da verdade. Jesus, depois dessa demonstração da graça, inicia um discurso da verdade. E eu pergunto para vocês, vocês querem ouvir? Sim. Temos que ouvir. Precisamos. É um discurso da graça e da verdade. E eu pergunto como a graça faz. Quer? Sim. Eu vou destacar então somente alguns pontos, porque é muito grande. Vou pegar só alguns pontos para a gente refletir. Que esse discurso ele faz diante de tudo isso que acontece aqui. João capítulo 5, verso 19 ao verso 23, disse: então falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. A verdade é, irmãos, que o Filho e o Pai são um. O Filho faz o que o Pai faz. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. O Pai e o Filho vivificam a quem quer. E a verdade é que quem não honra o Filho não honra o Pai. Em verdade vos digo, Jesus disse, quem não honra o Filho não honra o Pai. Verso 24 ao verso 29. Eu só vou destacar, viu? Só vou destacar algumas coisas. Em verdade, de novo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A verdade é que Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a minha vida. Quem ouve e crê. Jesus disse: vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. A hora já chegou. Em que os mortos ouvirão o quê? A voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Irmãos, a questão aqui não é só a voz. A questão aqui é ouvir a voz. Quem ouvir e crer, aqueles que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A verdade é que vem a hora em que todos... Agora, sobre esta hora ainda vem, não chegou ainda. Vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos ouvirão e sairão. Vai vir a hora ainda. Todos vão ouvir e vão sair. Só que os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Não é só os pro bem que vai ressuscitar, não. Os também, todo mundo, né? Todos. Só que uns é a ressurreição da vida. E outros, a ressurreição do juízo. Verso 37 ao verso 40. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. A verdade é que Jesus disse: o Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim.
Aí ele diz: jamais tendes ouvido a sua voz, a voz do Pai, nem visto a sua forma. A verdade é que também muitos não têm a palavra permanente neles, porque não creem. Diz aí, né? Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, porque não tendes a palavra permanente em vós, porque não creem. A verdade é que muitos não querem vir a ele para ter vida. Jesus disse: não quereis vir a mim para terdes vida. E ainda dá uma dica: examinai as escrituras. As escrituras são elas mesmas que testificam de mim. Não tendes a palavra permanente, porque não creem. Não querem vir a ele para ter vida. Examinai as escrituras, porque são elas mesmas que testificam dele. Por último, verso 41 ao verso 44. Jesus disse: eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? A verdade é que Jesus disse: nem todos têm em si o amor de Deus. Sei, Jesus disse, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus disse: eu não aceito a glória que vem dos homens, mas eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Sabe por que estes não têm o amor de Deus neles? Porque não recebem aquele que veio em nome do Pai. E Jesus disse: se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Porque aceitam glórias uns dos outros. A glória uns dos outros vocês aceitam. A minha não. Aí Jesus disse: como podereis crer vós que aceitais glórias uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem de Deus? A verdade é que nem todos procuram a glória que vem de Deus, do Deus único. Irmãos, nós precisamos muito, mas muito, estarmos atentos à verdade. Jesus habitou sim, cheio de graça, mas também cheio de verdade. Se não for a verdade em Jesus, sabe o que pode acontecer conosco? Já era? Depois a gente volta lá. Tá. Sabe o que pode acontecer conosco? Vocês lembram lá aquela imagem? Sim. Lembram? Sabe o que aconteceu com o tanque de Betesda? Sabe o que aconteceu com a crença do anjo do tanque? Virou ruim. A gente precisa estar atento à graça e à verdade. Se não for a verdade em Jesus, sabe o que pode acontecer conosco? Virar ruim. Ruína. Coisa pior, Jesus diz. Ressurreição de juízo. Não peques mais, senão Coisa pior pode acontecer. Amém? Vamos orar? Pode continuar, né? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, em reflexão à Tua palavra, Senhor, a verdade
Nós te agradecemos, Pai, por essa manifestação do Senhor, por ter habitado entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós te agradecemos por essa oferta do Senhor a todos nós, a todos que nos ouvem, a oferta da graça e da verdade. Senhor, dê a nós ouvidos para ouvir a voz do Filho e crer. Dá-nos, ó Pai, ouvidos para, mesmo mortos, ouvir a voz do Filho e viver. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos ouvidos, ó Pai, para receber tanto a graça como também a verdade, Senhor. Precisamos, Pai, sim, muitos, Pai, muito da Tua graça e da Tua verdade, da graça, porque talvez também estejamos vivendo, Pai, em casas de graça, sem graça. Mas precisamos também da verdade, Pai, para poder levantar, andar no rumo, Pai, na direção que o Senhor tem proposto a nós, para que naquele dia que vem, Pai, venhamos a ressuscitar para a ressurreição da vida, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz: quem tem o Filho tem a vida. Senhor, que essa seja a verdade de todos nós. Ter o Filho não é brincar com o Filho, não é chamar de filho, não é ter um nome relacionado ao Senhor, mas é ter, Senhor. É ter a possessão do Senhor, da Tua vida, Senhor. Ter, ó Pai, a posse de Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que essa seja a nossa verdade, para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por salvação, eu oro pela graça e eu oro pela verdade nas nossas vidas. Em nome de Jesus.